Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É com muita alegria que eu estou passando por aqui para falar de um assunto muitíssimo importante. Hoje nós iniciamos a nossa meditação na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, como nós estamos iniciando hoje a leitura, a meditação nessa carta de Corinto, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em sua terceira viagem missionária a Éfeso. Paulo então é abordado por um membro da igreja de Corinto, Cloé, que narra para ele algumas dificuldades que essa igreja estava passando. E Paulo então, de Éfeso, em sua terceira viagem missionária, decide então escrever essa epístola, essa carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia muitas dificuldades, e eu penso que essa carta de Paulo a Corinto, essa epístola paulina, ela traz para mim e para você um espelho que vai radiografar a nossa imagem, o nosso caráter, a nossa vida com Deus de forma interna. Funciona como um espelho para mim e para você. É desafiador demais nós meditarmos na carta de Corinto. É interessante destacar que essa carta, escrita à igreja de Corinto, tem 16 capítulos. É exatamente nessa carta que Paulo vai falar sobre o amor. Lido, meditado, refletido por tantas pessoas. Eu tenho certeza que você já passou por esse capítulo, no capítulo 13, onde Paulo faz essa grande abordagem acerca do amor. É nessa carta também que Paulo vai trazer algumas explicações sobre os dons espirituais. Assunto que com certeza eu e você temos bastante interesse. Essa carta é uma carta riquíssima. Fala também sobre a sexualidade. Paulo aborda de uma maneira muito precisa, falando sobre a sexualidade, que com certeza, ao meditar nessa carta, você vai perceber que é extremamente contextualizada para esse momento, para esse tempo, século 21 que nós estamos vivendo. Nessa carta também é falada sobre o casamento, algo que eu e você damos total relevância e primazia, para que isso realmente ocorra de uma forma muito completa, o nosso entendimento e compreensão acerca do matrimônio. Paulo também aborda nessa carta sobre a ceia do Senhor. É nessa carta que ele faz essa grande descoberta, dizendo que o homem ele deve examinar-se a si mesmo. Essa leitura autorreflexiva em que o homem realmente consegue diagnosticar. E aí então Paulo fala: coma desse pão e beba desse cálice. Paulo então encerra falando sobre a ressurreição, dizendo que pelo Adão, o primeiro Adão, após a sua desobediência, a morte passou a todos os homens. E também assegura para mim e para você, nós cristãos, aqueles que confessam a Cristo, por intermédio dessa confissão e dessa vida com Cristo, nós receberemos a ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nessa meditação na palavra do Senhor, que o Senhor te encha de conhecimento, te encha realmente da presença dEle e principalmente, Ele alinhe a minha vida e a sua vida dentro do propósito daquilo que Ele tem para cada um de nós. Deus te abençoe e boa meditação na carta do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios. Deus te abençoe.